Audiência Pública LDO 2022. Boa tarde a todos. Declaro aberto a presente audiência pública que tem por objetivo a discussão acerca da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, em cumprimento ao artigo 48, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101, de 4 de junho de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal, e do artigo 44 da Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001. Inicialmente, esclareço que a presente audiência pública está sendo realizada em ambiente virtual e interativo, permitindo a participação popular por meio do canal oficial da Câmara Municipal de Caieiras, na plataforma online, YouTube, site e redes sociais da Câmara Municipal de Caieiras, de modo que os participantes poderão, desde já, enviar as perguntas de forma sucinta e que tenham conexão com o tema, contendo o nome completo, para que a assessoria possa direcioná-las no momento oportuno. Tal medida excepcional se faz necessária em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, conforme as orientações para afastamento social pelo governo do Estado de São Paulo e em consonância com o ato da presidência desta Casa, número 001/2021, de 7 de janeiro de 2021. A Comissão de Finanças e Orçamento, responsável pela realização desta audiência pública, conduzirá os trabalhos, sendo que a mesa é composta pelo relator da comissão, vereador José Carlos Dantas de Menezes, Alemão da Barroca, pelo membro desta comissão, vereador Micael Fernando dos Santos, aos quais agradeço pela presença, sendo presidida por mim, presidente da comissão, vereador Lagoinha Jose. Representando o Poder Executivo, registro e agradeço a presença do Dr. Edgar Walke da Silva Dias, secretário de Assuntos Jurídicos, e da senhora Andréia Vilas Boas, diretora de Finanças da Prefeitura Municipal de Caieiras. Agradeço aos servidores desta Casa de Leis e, especialmente, aos munícipes que nos assistem pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Caieiras. Informo que a data desta audiência se tornou pública por meio do edital de convocação número 008/2021, devidamente publicado na imprensa oficial, edição número 542, de 28 de maio de 2021, bem como na página oficial da Câmara Municipal de Caieiras, mídias sociais e afixado nos quadros de aviso. Esclarecidos os pontos relevantes, passamos ao início dos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Micael Fernando dos Santos, membro da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, que faça a leitura do parecer exarado pelo relator da comissão, vereador José Carlos Dantas de Menezes, Alemão da Barroca, relativo ao projeto de lei número 048/2021, que trata da elaboração da Lei Orçamentária de 2022. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço pela participação dos internautas, a presença dos meus colegas vereadores, a senhora Andréia Vilas Boas e ao doutor Edgar Dias e aos servidores desta casa. Em relação ao projeto que trata das diretrizes orçamentárias para o orçamento de 2022, eu farei a leitura do parecer e votos da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. Relatório da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Foi encaminhado a esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento pelo excelentíssimo presidente desta Casa para apreciação e parecer o projeto de lei número 048/2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e das outras providências.
Para as finalidades e providências previstas nos artigos 41, inciso 1º, parágrafo 3º, artigo 182, parágrafo 4º, ambos do regimento interno da Câmara Municipal de Caieiras, e artigo 6º, inciso 5. Artigo 25, inciso 3º e artigo 69, inciso 10, todos da Lei Orgânica do Município. O objetivo da proposição enviada pelo chefe do Executivo é estabelecer as metas e prioridades da administração pública para próximo exercício financeiro, com a orientação da elaboração da lei orçamentária. Referida proposta observa rigorosamente os requisitos inseridos na Constituição Federal, na Lei Complementar número 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno desta Casa, inclusive com relação aos prazos. Observa-se, inclusive, que o cumprimento do disposto no parágrafo 1º, inciso 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com realização de audiência pública em 9 de julho de 2021, conforme edital de convocação 008/2021, publicado na Imprensa Oficial do Município. Assim, este relator, analisando o projeto de lei número 048/2021 e seus anexos, verifica que não existem irregularidades quanto às matérias financeiras e orçamentárias, razão pela qual opina pelo acatamento do referido projeto, sendo favorável à aprovação. Votação da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em reunião realizada nesta data, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, após a leitura e discussão, aprovou o relatório e acompanhou o voto do ilustre relator pela aprovação do projeto de lei número 048/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e das outras providências. Votação unânime. Josemar Soares Vicente, presidente. José Carlos Dantas de Menezes, relator. Micael Fernando dos Santos, membro. Obrigado, vereador. Para esclarecimentos, passo a palavra à diretora de Finanças da Prefeitura Municipal de Caieiras, senhora Andréia Vilas Boas. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela canal oficial da Câmara. E vamos falar um pouquinho sobre uma das nossas peças de planejamento, né? Eu costumo dizer que eu sou apaixonada por essas peças, porque elas trazem para a gente tudo o que a gente precisa em relação a finanças, né? Vamos falar um pouquinho da onde nasceu, então, gente, a questão das peças de planejamento para a área pública, né? Então, nós temos lá na nossa Constituição, no artigo 165, são leis, né, de iniciativa do Poder Executivo. Plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, né? Então, essas são para nós, enquanto poder público, as peças mais importantes para a realização das nossas políticas públicas. E aí, eu queria chamar novamente a atenção, já foi um tema que eu abordei na audiência realizada pelo Poder Executivo, que o primeiro ano, né, de mandato, o primeiro ano de governo, a gente tem uma inversão dos períodos de apresentação das metas nossas enquanto metas de governo, tá? Então, a LDO, ela é um instrumento onde ela trata das metas fiscais e das metas físicas e quantitativas das políticas públicas. O que nós trouxemos a esta casa através do projeto? As metas fiscais. E as metas qualitativas e quantitativas serão apresentadas no PPA. Inclusive, eu queria aproveitar a ocasião para dizer, você que é o nosso munícipe, que gostaria de fazer sugestões, né, para os nossos próximos 4 anos aí, entre no site da Prefeitura, nós estamos coletando sugestões para o nosso plano plurianual. Voltando um pouquinho à inversão de prazo, né, a gente tem o quê, gente? Olha só, o mês de abril, nossa, não estou voltando direitinho aqui, vamos lá. No mês de abril, a gente tem a apresentação da LDO.
E no mês de setembro nós temos o PPA e a LOA. O PPA ele nasce em primeiro lugar. É ali que a gente coloca todas as nossas projeções do que a gente quer fazer no primeiro ano. Nos 4 anos, né? E aí a LDO vai trazer o reflexo daquilo que a gente pôs no PPA para aquele ano. Então, nesse primeiro momento, esse anexo será apresentado por ocasião do PPA e também junto com a lei orçamentária. Então, vocês receberam uma proposta orçamentária de folhas bem pequenas, um projeto pequeno. Por quê? Porque o anexo virá aí, então, por ocasião do PPA. E é por isso que eu digo, vamos aproveitar a população, vocês estão nos ouvindo, para fazermos sugestões, porque nós estamos no momento de coleta para o PPA. Vamos lá, então. E o que vem a ser a LDO? Né? Então, nós temos PPA, LDO e LOA. Essa é a sequência. E a LDO, ela vem ser o quê? Ela capta o que tem no PPA e aí ela vai dizer, olha, para a lei orçamentária, essas são as metas a seguir. E a lei orçamentária, então, cumpre o que está na LDO. Então, ela é como se fosse um elo. Sem ela, a gente não consegue fazer, né, a equiparação entre as outras 2 peças de planejamento. E aí, gente, a gente tem... Deixa eu tirar a máscara. Acho que fica um pouco melhor. E aí nós temos... Eu costumo dizer que a LDO ela é uma peça muito técnica. Por quê? Porque ela vai tratar de alguns assuntos no corpo da sua lei que são muito particulares aos contadores, aos economistas, né, aos advogados. E aí eu estou trazendo aqui um pouquinho o que ela vai regulamentar para o exercício de 2022. Então vamos lá, olha só. Ela tem estabelecimento de metas e prioridades, tá? Então vamos lembrar um pouquinho? Metas fiscais, metas qualitativas e quantitativas presentes no PPA. Então, ó, a primeira meta e prioridade é a que está no PPA, que nós vamos apresentar até setembro. Depois ela vai falar sobre metas fiscais, passivos contingentes e outros riscos fiscais. Então, ela vai tratar da dívida pública do município, ela vai tratar da renúncia de receita, ela vai tratar da compensação de despesas de caráter continuado, né? Então, são anexos muito técnicos que os senhores poderão observar, né? Ou já observaram, me desculpa, porque já passaram por toda essa análise, né? Tanto que o parecer veio favorável. Temos também, gente, a execução de novos projetos. Como que o município começa novos projetos? O regramento está lá. Vai falar da proposta orçamentária da Câmara, qual é o momento da Câmara apresentar. Fala da reserva de contingência, né? Aqui no município nós temos o Instituto de Previdência, então nós temos as 2 reservas de contingência. Para o Instituto e a reserva de contingência para suplementações e passivos contingentes. Toda alteração na legislação tributária também passa pela autorização da LDO, a renúncia de receita, como se dá o aumento de gasto com pessoal, vai falar sobre dados sobre projetos em andamento, a programação financeira e cronograma de desembolso, controle de custos e avaliação de resultados, a transferência de recursos a outras entidades, inclusive terceiro setor, custeio de despesa de outros entes, o conceito de despesa irrelevante e a hipótese de não aprovação da lei orçamentária em tempo hábil. Então, quando a gente lê, né, um pouquinho esses títulos, a gente percebe o quanto ela é técnica, né, em tudo aquilo que ela regulamenta. Então, toda a nossa diretriz de execução de orçamento está contida nos artigos da nossa LDO. Aqui eu trouxe um quadro só para a gente ter uma noção do que será apresentado no PPA e o que a gente quer dizer com metas que serão enviadas
a esta casa, né? Então, nós teremos um anexo, e este é o anexo que não foi apresentado agora, porque o PPA não está pronto ainda para ser, né, apresentado. Então, a gente vai ter lá o programa, o objetivo do programa, quem será a secretaria responsável por esse programa, teremos as ações e teremos a meta física e quantitativa, né? Eu não consigo aqui apontar, porque não pega, né, o nosso sinalzinho aqui, mas quem está na internet acho que consegue enxergar um pouquinho melhor. Para nós está um pouquinho apagadinho, né? Então, essa é só uma noção do que será o nosso anexo enquanto metas qualitativas e quantitativas do PPA. Só um exemplo, né? Porque a gente ainda está em formação. E aí, nós temos que tratar também, na LDO, de uma previsão de receita e despesa para o exercício seguinte. Então, está sendo muito difícil a gente trabalhar com a arrecadação esse ano, porque a arrecadação está muito inconstante. A gente tem hora que a receita ela dá um boom, daqui a pouco ela despenca. Então, assim, foi muito difícil a gente projetar. Então, nós iniciamos com um valor de 319.782.000, que poderá ser alterado quando a gente encaminhar a LOA? Sim, poderá. Por quê? Porque nós estamos a todo momento revendo os índices econômicos, né, que tem aí saído enquanto projeção do governo federal. Então, a gente sai aí com os 319 milhões de arrecadação, tá? Essas foram as estimativas, os parâmetros para a gente estimar a receita. Então, nós temos 2020, 3,21%, 5,31% em 21%, em 22, 3,56%, 2023, 3,60% e 2024, 3,25%. Lembrando que no momento, né, anterior à pandemia, nós falávamos de 7 a 9% de aumento por ano. Então, a gente percebe o quanto a gente tem, né, a dificuldade financeira a partir dessa crise. Isso a gente vem falando já nas audiências, né? A comissão tem acompanhado aí conosco aí a nossa luta da prefeitura. Então, dentro da receita total, a gente tem que 92% do valor de 319 milhões está estimado pela prefeitura e 8% para o Instituto de Previdência. E aí, falando um pouquinho da aplicação desse recurso, né, onde a gente traz um pouquinho a estimativa da despesa corrente, despesa de capital e reserva de contingência. Estes valores eles serão alterados no momento em que a gente formar o PPA. Então, como é que a gente trouxe esse número? Ele saiu do nada? Não. Existe um estudo, nós temos um histórico das despesas ocorridas nos últimos 3 anos, né? E aí a gente traz, então, para esta tabela, onde a gente tem que 90% será destinado à receita de manutenção da máquina pública, 7,21% despesa de capital, ou seja, investimento, e 2,72% destinado à nossa reserva de contingência, onde o maior volume é realmente do Instituto, ok? Então, no momento da elaboração do PPA, a gente torna mais concreto as nossas metas e vamos formando os valores. Então, eles terão uma alteração entre si no momento da apresentação. E aí o quadro é, então, revalidado. Bom, esses eram os dados, eu trouxe de uma forma bem resumida, né? Eu acredito que o interesse maior desse projeto é dentro daquilo que a técnica, né, nos traz, que foi aqueles pontos que eu coloquei, e a nossa política pública ela vai vir, então, aí, por ocasião do PPA. Me coloco agora à disposição, se tiver algum questionamento. Não havendo mais representantes para fazer uso da palavra, solicito à coordenadoria que verifique se há perguntas a serem respondidas para que possamos direcioná-las.
Não havendo mais perguntas ou quem queira fazer uso da palavra, agradeço a todos que participaram desta audiência pública, enriquecendo os debates acerca da transparência do orçamento público. Agradeço, por fim, aos integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, a senhora Andréia Vilas Boas, ao doutor Edgar Walck da Silva Dias e aos munícipes de Caieiras. Declaro encerrada a presente audiência pública. Boa tarde a todos.